Olá a todos e todas, vamos iniciando a nossa terceira semana da disciplina de jornalismo impresso e hoje eu quero começar lembrando a vocês então que hoje, dia 21 de março, termina o prazo para vocês me enviarem o nome dos grupos, né, para a produção da reportagem. São trios, né, grupos de três. Então eu vou aguardar, né, até a noite de hoje e a partir de amanhã então eu vou colocar, né, no espaço aqui da disciplina no e-aula os grupos que vocês me enviaram e aí eu vou formar os outros grupos, né, com o pessoal que não me mandou os nomes, né? Então aí vocês contatem, entrem em contato um com os outros, né, para combinar a forma com que vocês vão trabalhar. Lembrando que é avaliação 2, então, né, 3 ou 4 integrantes, né, então grupos até 4, 3 ou 4, né, não pode ser dupla nem individual, em que vocês vão, né, produzir a reportagem que está especificada ali na avaliação 2 do programa, do plano de ensino e que, claro, a gente vai mais para frente voltar a falar mais sobre essa avaliação, né, a dar mais explicações, etc. Então, lembrando que a avaliação 1, que é o texto opinativo, é lá para o dia 25, mas a gente vai ver na próxima semana, né, o texto opinativo, e aí eu já comento a questão da avaliação, já dou uma reforçada maior na avaliação. E ao longo ali, no dia 25 de abril, que está previsto para a gente falar de reportagem, aí também eu, né, comento mais sobre a questão da reportagem, mas só lembrando que o prazo para a formação dos grupos para esse trabalho, né, é até hoje, aí então depois eu vou formar os grupos com o pessoal que não me enviou os nomes e vou postar então no e-aula. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o jornalismo de revista, né, história, características e evolução. É um item, né, que tem dentro da disciplina, porque vocês têm a disciplina específica de jornalismo de revista, que inclusive está sendo ofertada para vocês, né? Então a gente não vai aprofundar muito, assim, né? A gente vai comentar aqui, principalmente baseado no livro da Marília Escalzo, né? Que é o livro da coleção da Contexto, Jornalismo de Revista. Eu vou colocar os slides aí para vocês também. E tem outras obras também que falam sobre jornalismo de revista que aparecem ali no plano da disciplina, né? Que até tá o livro da Marília tá nas referências na bibliografia básica, assim como o outro que é tópicos em jornalismo, redação e reportagem, que é o que que eu postei para vocês o PDF, né? Eu vou colocar escrito para vocês as páginas que fala sobre revista e tem um outro livro que se chama A Revista e Seu Jornalismo do Frederico Tavares e do Regis Schwab, né, que é um livro bem completo também, né, para quem de repente for fazer TCC, alguma coisa assim sobre jornalismo de revista. É um outro livro que vale muito a pena ser consultado, né, para quem tem interesse em se aprofundar mais, né, sobre jornalismo de revista. Então aqui a gente vai ver algumas características gerais, um pouco da história, né, que assim como a gente viu no jornalismo, no jornal, né, na questão do jornal, no jornalismo de revista também, muito das características vão estar diretamente relacionados com a própria história, né, do jornalismo de revista. Mas então, inicialmente falando sobre as características gerais, né, que a Marília vai colocar, né, se caracteriza como sendo um veículo de comunicação, né, geralmente é um produto, né, um negócio, geralmente a revista é privada, claro que nada impede que os órgãos públicos tenham suas revistas, enfim, as assessorias de comunicação, mas a revista de notícias no formato que a gente usa mais coloquialmente, né, então são de empresas, né, são negócios. E também tem a questão da marca, né, então tem revistas geralmente que remetem, né, a um imaginário, né, tem aquela questão publicitária mesmo, de marca, de slogan, né? Eu lembro da revista Placar, que usava alguns slogans, né? Uma época eles queriam fizeram trocadilho substituíram o sexo, drogas e rock and roll por sexo, futebol e rock and roll lá nos anos 90.
E aí começou a incluir matérias sobre música, entretenimento, etc., com questões principalmente de comportamento, né? Mas não pegou, né? Ficou ali uns 2 anos eles utilizando essa nova linha editorial, mas acabou não dando muito certo, porque o público que lia Placar era um público mais fanático, né, por futebol, pessoas que queriam saber mesmo o que estava rolando, né, nos clubes, num tempo pré-internet. Então acabaram aposentando, mas a Logo, né, a Placar, a Playboy, a Rolling Stone, a Contigo, enfim, nem sei se existe ainda, mas cada uma tem a sua logo, tem seu slogan, tem a sua identidade, né? Então a revista, talvez mais que o jornal, pela questão de segmentação do público, né? Isso acaba sendo muito importante. A gente aqui, claro, a disciplina é jornalismo impresso, mas é óbvio, vocês podem navegar aí, olhar, né, os sites das revistas, né, tanto das revistas semanais de notícia quanto de revistas mensais, etc. Porque, né, a maioria delas, mesmo tendo ali o espaço das notícias, né, daquela coisa mais factual, elas ainda produzem e disponibilizam o que seria a versão impressa em PDF, né? Eu cito o caso da revista Imprensa, que eu já assinei no tempo mais antigo e recentemente, e que começou quando migrou pro online, começou oferecendo um adicional. Inicialmente era a revista impressa, tinha a opção de fazer a assinatura da revista impressa, aí tinha a segunda opção era a impressa mais online, e a terceira, e era isso, né? Hoje tem tu não tem mais a opção de só assinar impressa, tu assina online, se tu quiser tu também recebe a impressa a cada 1 ou 2 meses, nem é mais, se não me engano, nem chega a ser mais mensal, pela questão de economia, de produção, mas é interessante porque eles disponibilizam igual o PDF, né, a diagramação, né, no formato como se fosse impresso. Então é dentro dessa logística que a gente está trabalhando aqui. Quer dizer, não está aqui falando necessariamente que a revista vai ser impressa, mas naquele formato que mesmo no online acaba sendo disponibilizada, que é a versão impressa disponibilizada no online. Vamos ver aqui um exemplo de revista. Vou entrar na imprensa mesmo. Vocês podem entrar e olhar algumas revistas, né? Então, claro, aí o assinante vai poder acessar. Eles têm digitalizado revistas desde o início, lá dos anos 80, então dá para conferir edições, reportagens, etc., né, de muitos anos atrás, do período pré-internet, né? É possível ler esse material e tem, às vezes, materiais bem interessantes, né? Então vocês podem olhar aí, enfim, pelo gosto de vocês, sites, né, de revistas para vocês verem como é que cada revista trabalha, né? Aqui entrando na Placar, por exemplo, a Placar, ela, se eu não me engano, da última vez que eu tinha me informado, a Placar tá um site, praticamente um site de notícias, né, sobre futebol, e ela oferecia edições especiais impressa, né? Então, o guia da Copa do Mundo, esse ano tem Copa do Mundo. Acho que, se eu não me engano, continuam mais nesse formato de oferecer edições especiais, apesar que aqui eu achei última edição impressa, né? Se vocês clicarem, né, vai ter ali última edição impressa com a capa, né, da última edição impressa. Placar de março destaca a imperdível repescagem da Copa do Mundo de 2022, né? Aí tá o Jorginho e o Cristiano Ronaldo, que, né, que Itália e Portugal um dos dois vai ficar de fora da Copa. Então tem aqui a edição impressa, mas todos trabalham muito fortemente o online, né? Então eu só estou citando exemplos de que, mesmo tendo em muitos casos o online é muito mais forte que o impresso, mas a disciplina aqui está prevendo, né, falar das características do impresso. Então as revistas têm muito essa identificação com o público, né, um público mais segmentado, né, muitas vezes mistura o jornalismo com o entretenimento, né, e o objetivo, que aí sim, desde dos primórdios, né, que é de complexificar mais, aprofundar mais, né, as pautas, né. Então, mesmo antes da internet, quando tinha o jornalismo diário, a revista ela trazia um aprofundamento. Então, por exemplo, a gente teve aí, a gente está tendo aí a guerra na Ucrânia, né? Então tem as notícias diárias que saem, vamos imaginar um mundo
internet, né? Se fosse ainda hoje. Teria as notícias nos jornais diários e na edição lá do final de semana das revistas de notícias semanais teria lá entrevista com especialistas, uma entrevista grande, né? Uma reportagem mais completa com bastante infográficos, fotografias também, né? Então, essas são algumas características do jornalismo de revista, que com a internet ela tem ali no espaço online, essa coisa da atualização, né, de também produzir muitas vezes hard news, né, aquela coisa meio último minuto, né. Tem, por exemplo, uma especulação de contratação de algum jogador, né, então vai atualizando ali ao longo do dia por parte de algum clube, enfim. Mas tem a parte da edição, né, mensal, impressa, semanal, quinzenal, enfim, depende aí da periodicidade que circula, né, a revista. Então, outra coisa que a Marília vai colocar é que a melhor notícia não é que se dá primeiro, mas sim é que se dá melhor, né? Então, a questão de checagem dos fatos, aprofundamento, buscar o contexto, etc., né? A revista traz análise e reflexão, né? Tem essa questão da análise e da reflexão muito presente desde o início, né? E segue até hoje. A revista é voltada para um grupo mais específico, né? Claro que a gente tem as revistas semanais de notícia, como Veja, Isto É, Carta Capital, etc., que até um dos focos acaba sendo até a questão da política dessas revistas semanais de notícias, mas, né, tem as revistas especializadas, e aí tem um diálogo com a disciplina mesmo de jornalismo especializado, né, que são aquelas revistas para determinados segmentos, né. No meu tempo, né, hoje é canal no YouTube principalmente, mas nos anos 90 tinha revista de videogame, né? Então em sebos assim a gente ainda vê para vender assim um negócio meio retrô, porque não tinha, né? Não tinha internet, então comprava lá um joguinho novo, né? Comprava a revista para ver, né? Eu lembro que tinha determinados jogos que tinha a foto de todo o jogo, assim, várias páginas assim para te completar o jogo, né? Porque não era como é hoje para a pessoa jogar videogame e quando salva e continua jogando um dia depois, um mês depois, enfim, não importa. Tu saía do jogo, né, já era. A próxima vez que ligasse o videogame tinha que começar tudo de novo, né? Tinha que passar de fase desde a primeira fase, não tinha essa opção de salvar, né? Então, as revistas traziam, né, dicas de jogos, opiniões sobre os jogos, etc., né? A gente alugava fita, né? Fita de videogame. Né? Tinha o videogame, mas tinha ali 1 ou 2 jogos que vinham, né? E como era muito caro comprar os jogos, tinha as locadoras de filmes, né? E que tinham locadoras também de videogame, né? Então, provavelmente não é do tempo de vocês, mas se vocês falarem com os pais de vocês aí, talvez alguns lembrem, né? Tinha locadora de jogo de videogame do Super Nintendo, do Master System, do Mega Drive, do Nintendo mesmo, Phantom System, etc. Então, só para mostrar que tem essa questão do público específico, né? Tem revistas sobre corrida de carro, tem revistas sobre a 4 rodas, né? Sobre automóveis, sobre economia, né? Tem revista, né? E algumas fecharam, mas várias se adaptaram ao online, algumas pararam até de ter edição impressa e migraram, né, para online, mas mantendo a marca da revista, né, né, se colocando ali como revista ainda, né? Então tem essa segmentação, né, a jornal é mais para um grande grupo de maneira geral, quer dizer, na capa do jornal, né, pode estar ali o resultado de um jogo num dia, no outro dia pode estar uma pauta de economia, no outro uma questão de polícia, no outro pode estar cultura, né? Então é muito mais, né, as editorias, né, são trabalhadas dentro do jornal. E na revista mesmo, nesse caso das revistas semanais, vai prevalecer muito a questão da política e às vezes talvez da economia, né? Então é mais difícil a não ser por exemplo, uma época de Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Datas mais significativas, né, vai se ter às vezes o esporte, às vezes a cultura, né, se morre um grande artista, por exemplo, mas de maneira geral as revistas de notícias
geralmente são, de geral, né, geralmente priorizam a questão da política. Então a revista é mais individualizada também, ela busca uma identificação, né, com o público. Né? O público, ele é aquela coisa de colecionador, né? Ele quer, o cara que assinava ou assina a placa área, ele quer aquela edição impressa ali que ele vai guardar, que vai ser quase como um livro, né? Que vai estar ali, não, vai estar ali a edição, né, que vai falar sobre o tri da Libertadores, do Palmeiras, né, então, eu lembro no meu tempo que, assim, quando eu assinava a Placar, por exemplo, estou citando aqui mais até as revistas que eu tinha acesso, né, mas às vezes nem era questão do meu time, né, ser campeão, mas às vezes tinha um acontecimento importante, né, podia ser lá, na época, né, o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil de 96, por exemplo, né? Então aquilo ali era algo marcante e a revista simbolizava isso. Então tinha uma questão de identificação do público com a revista, né, com os colunistas, com as reportagens, com a fotografia, etc. Os preços mais altos do que o jornal, porque tem a questão do papel, das fotos coloridas, né? E tem o exemplo da Life, né, que era muito lida, né, assim como outros, mas o custo ficou muito alto, né, na época, assim como a Realidade, que foi de 1966 e 1976, é uma revista que durou 10 anos, mas que marcou muito a história do jornalismo impresso brasileiro, né? A gente vai falar um pouco mais sobre história, então. A primeira revista surgiu na Alemanha, assim como o primeiro jornal que a gente viu, né? E o título dela está ali em alemão. Eu comecei a fazer alemão, a estudar aí no projeto de extensão do curso de letras, mas eu não vou me arriscar a pronunciar esse título da revista, né? Traduzindo para o português seria Edificantes Discussões Mentais, né? Então, mas claro, isso em 1630, então eram revistas que tinham muitas vezes o formato muito mais de livro, né? As primeiras têm o formato de livro, né, com vários artigos, questão religiosa novamente predominando, né, teologia, etc., predominando nos assuntos abordados. Em 1665, daí na França, surge o jornal Des Cervantes. Então começa, apesar do título jornal, né, funciona no formato de revista, e a primeira revista é com esse formato mais atual, que a gente fala aqui de notícias, né, como a gente tem Época, Veja, Isto É, etc., né, The Gentleman's Magazine, na Inglaterra, em 1731. Né, então, mas olha o título, né, The Gentleman's, então, senhores, né, revista dos senhores, seria algo nesse sentido. Então, claro, a sociedade da época, né, uma revista voltada, digamos assim, seria como se fosse para homens de negócio, alguma coisa assim, mas tem essa questão que reflete, né, muito mais do que um machismo, era um machismo estatal, assim, que estava presente em leis, inclusive, né? Mas que se reflete também, né, no título dessa primeira revista da Inglaterra. Nos Estados Unidos, American Magazine, né, e General Magazine, 1741. Né, então a gente está falando aí de Europa e Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, enfim, né, em 1741, né, e aí no Brasil o primeiro jornal foi em 1808, então a revista foi mais adiante ainda, né. A primeira revista é ilustrada, então, porque a imagem vai ser um marco, né, das revistas, e é ainda até hoje, né, 1842 em Londres, London News, né, então a primeira revista ilustrada, né, eram 16 páginas de texto e 32 de gravuras, né. As revistas, elas nascem monotemáticas, então, claro, depois elas se expandem mais, mas algumas passam a abordar mais temáticas, mas no início elas já nascem dentro dessa característica que a gente falou, né, de ser feita para um público específico, especializado, segmentado, enfim. Primeira revista feminina, né, então foi de 1693 na França, que se chamava Mercúrio das Senhoras, né. E no século XIX, revistas literárias e científicas, algumas seguem até hoje, como a National Geographic, né? Então,
que tem canal, enfim, mas ela surge como revista, né? Hoje se expandiu muito, né, o grupo. Primeira revista semanal de notícias, aí sim nesse formato que a gente tem hoje, Veja, Isto É, Época, etc. Primeira revista semanal de notícias nesse formato, né, a Time, que surge em 1923 nos Estados Unidos, né? Então é um formato que surgiu só na década de 20, mas ele foi, né, dá para dizer assim, um sucesso no sentido de que foi o norte para até hoje, né, as revistas terem suas produções. E a primeira a explorar a fotografia foi a Life, em 1936, né, trazendo reportagens fotográficas, né. Então, como eu falei, a foto, né, vai ser um diferencial das revistas até em relação ao jornal, até pela questão da qualidade do papel, né. No Brasil, a Cruzeiro e a Manchete copiam, né, entre aspas, esse modelo do americano, né, de fazer uma revista semanal de notícias. E a Cruzeiro, a Manchete também, mas a Cruzeiro diria que também é outra revista assim que ficou marcada na história do jornalismo impresso e que publicou muitos livros, muitas reportagens clássicas que se tornaram clássicos do jornalismo literário brasileiro, né? Nos anos 30, os quadrinhos, que antes eram dos jornais, também passam a ir para as revistas, né? Superman, As Aventuras do Tintim, etc. Surgem outros modelos, fotonovelas, histórias românticas em fotos, etc. Né? A Capricho, na década de 50, explora muito, né, esse mercado, e que inclusive vai ser o caso explorado pela Marília no livro dela, né, de jornalismo de revista. E criam-se os slogans, né? Capricho, que vendia 500 mil exemplares, criou o slogan a maior revista da América do Sul, né? Então, aquilo que eu comentei antes dos slogans, né, geralmente reforçando os laços, né, com os leitores, né? Revistas femininas de maior sucesso, a Cosmopolitan, na década de 60, conta com 48 edições em 25 idiomas. No Brasil, ela, digamos, foi adaptada como sendo a revista nova. E outro clássico, assim, de uma revista segmentada, para um público segmentado, é a Playboy, né, do Hugh Hefner, de 1953, né? Aí tem o livro reportagem do Gay Talese, A Mulher do Próximo, que fala sobre a cultura de liberação sexual dos anos 60, 80, a geração beat, cultura hippie. E, claro, conta outras histórias, mas dentre essas outras histórias, o Gay Talese conta a história do Hefner e de como ele criou a Playboy, de como ele, digamos assim, ele sacou que tinha revistas que davam a ênfase para a questão das fotos de mulheres, etc., para o público masculino, mas ele se ligou de trazer textos, reportagens, matérias para esse público. Quer dizer, então, antes tinha lá matérias sobre qualquer assunto, nada a ver, e aí tinha as fotos lá no meio da história perdidas lá no meio. Ele passou a fazer matéria, produzir conteúdo para esse público, né? Comportamento, entrevistas, etc., né? Então, foi isso que diferenciou, digamos assim, que foi a fórmula do sucesso ali da Playboy nos anos 50, né? De produzir conteúdo. Depois surgiram outras revistas no mesmo sentido, né? Então, são cases, né, da história do jornalismo de revista impresso, né? E algumas permanecem até hoje, outras tiveram sucesso e deixaram de circular, né? Como o próprio caso aqui das Brasileiras Realidade e Cruzeiro. Mas se vocês pegarem livros de jornalistas literários brasileiros que ficaram na história, digamos assim, Antônio Calado, João Antônio, enfim, vários outros, né, eles produziram reportagens principalmente para grandes revistas, né, e para essas revistas, né, o próprio Nelson Rodrigues, enfim, vários jornalistas que ficaram conhecidos como os jornalistas literários brasileiros desse período, principalmente anos 40, anos 50, Joel Silveira, né? Então eles eram grandes repórteres das revistas brasileiras, e essas revistas, principalmente a Realidade e a Cruzeiro, né, acabaram deixando de circular.
Outras características, então, grandes revistas, editoras possuem cursos específicos, né, os famosos programas de trainee, né, por exemplo, Abril. Claro que tem a questão toda hoje que complexificou bastante financeira, né, dessas empresas. Algumas entraram em processo de falência, outras estão em dificuldades. Mas assim como lá no caso do Jornal Impresso, Folha de São Paulo, Estadão, tem seus programas de trainee, geralmente para recém-formados, né, até interessante quem tem interesse ficar sempre ligado aí em relação a editais, a chamadas, a seleções, né, né, quem tem interesse, né, é interessante, né, tá sempre olhando esses períodos, esses prazos, né. A Veja, né, a quarta de maior tiragem no mundo, com mais de 1 milhão de exemplares. As três primeiras são a Time, a Newsweek e a US News, né. Variedades temáticas. Isso é o que coloca, né, a Marília, agora não me lembro, recordo o ano em que foi publicado, né, eu teria que fazer essa atualização aí em relação a hoje, mas naquele período ali, que deve ter sido primeira década dos anos 2000, 2008, 2009, né, eram essas três variedades temáticas, né, trazem, não são monotemáticas, trazem essas três, a Time, a Newsweek e a US News, assim como a Veja no Brasil, a Isto É, e essas outras tantas, elas trazem, como eu falei, política, economia, às vezes futebol, aí tem a seção lá de livros, cultura, etc, né, então, e segmentação do público, né, então é outra característica de alguns tipos de revistas ali, por exemplo, eu citei o exemplo da Placar, né, então homens, mulheres, essa que ela traz a análise, a Capricho, né, tem as de novela, tipo Contigo, né, não sei se existe, até vou checar aqui, que eu lembro que era anos 90, fazia muito sucesso a revista Contigo. Vamos ver se existe ainda. Existe, tá aqui o site, ó. Olha só, tem altas produções aqui, Big Brother e tal, novelas, Jade, Picon, enfim, várias reportagens, não sei a questão impressa, mas quem tem interesse pode conferir, né, pelo tema aí que cada um gosta, pode procurar alguma revista sobre isso, pode ter certeza que vocês vão encontrar. Revista para adolescentes, revista para criança. Eu lembro que no meu tempo de escola iam oferecer lá a assinatura do nosso amiguinho, né, tinha historinha, daí tinha cruzadinha, negócio de pintar e tal. Claro, fora a Turma da Mônica, né, toda essa... A Turma da Mônica, né, atravessa gerações, né, de décadas. Serviço ao leitor é fundamental, praticamente todas têm espaço, né, então, para o leitor. A questão da internet, os tamanhos variam, né, 13,5 por 19,5 até 25 por 30, né, então a mais comum é esse que eu citei antes, Time Veja, que é 20.2 por 26.6, né, esse formato mais padrão. Tem a questão da durabilidade do papel, então se vocês forem em museu, no Hipólito José da Costa, lá em Porto Alegre, por exemplo. Eu fui também no Media Center lá de Nova York, que eles têm isso em 2014, né? Eles já tinham assim uma parte também de tecnologia fora de série, mas também tinha material físico, né? Então, revistas dos anos 30, 40, né? Bem preservadas, claro, dentro das possibilidades, mas mais do que o jornal, né? E a periodicidade, geralmente semestral, quinzenal ou semanal, né? Jornalismo mais analítico-interpretativo, descobrir o que os outros veículos ainda não descobriram, então a revista também, ela... antes era assim, hoje mais ainda, né? De, claro, tentar dar um foco que não foi dado pelos jornais ao longo da semana, né? Então tem um caráter mais analítico-interpretativo, necessário descobrir o que os outros ainda não descobriram. No Brasil segue essa tradição de denúncias, né? O jornalismo de revista foi fundamental, por exemplo, no impeachment do Collor, toda a cobertura que foi feita, né? Então, no caso até do Watergate dos Estados Unidos foi um jornal, foi o Washington Post, mas de maneira geral também tem essa aposta no jornalismo investigativo, né? Obrigação da revista em conhecer o seu público, candidatos a vagas em revistas, que eu comentei antes das seleções das empresas, é muita leitura mesmo, muita leitura, jornalismo literário, livro-reportagem,
com a internet, né, aquelas pautas e textos mais aprofundados, né, permite uma maior flexibilidade também na narrativa. O Hunter Thompson, que a gente vai falar sobre o Gonzo, e todos esses jornalistas do New Journalism tiveram contribuições significativas no jornalismo de revista. O Hunter Thompson dá para dizer que praticamente toda a obra dele clássica do jornalismo Gonzo foi produzida para revistas, né? O Medellín em Las Vegas foi uma produção para revista. O primeiro texto dele sobre o Kentucky Derby também foi para uma revista. Ele contribuiu muito com reportagens para Playboy, para Rolling Stone, principalmente para Rolling Stone, né? Então tem uma ligação muito forte, né, com o jornalismo de revista. Capa é fundamental, né? Imagem, design, né? Boas fotos, fotos produzidas, né? E fotos jornalísticas, infografia, né? Tem muito espaço para infografia, mas aí vai mais até para a área depois que vocês vão ter ou quem já teve, né? De produção gráfica, né? E ética e relações com a publicidade, credibilidade, né? A credibilidade passa a ser o maior patrimônio da revista, assim como essa ligação, esse compromisso que a revista tem que ter com aquele público a qual ela está se destinando. De maneira geral é isso, né, que a gente pensou. Eu vou botar mais materiais para vocês, além dos slides e do vídeo, desse vídeo aula, claro. E aí a gente volta na próxima semana, então, né, para daí já falar do texto opinativo, né. Como eu falei, foi algo mais, digamos assim, lembrando alguns pontos importantes, porque vocês têm a disciplina específica de jornalismo impresso de revista, tá bom? Um abraço e fiquem bem.